Eu sei que uma das grandes dúvidas de quem trabalha com locação de impressoras é saber qual o equipamento adequado para colocar no cliente. Meu nome é Gustavo Teixeira, eu já tive mais de 5.000 impressoras locadas ao longo de 20 anos e hoje ensino técnicos de impressora e donos de assistência técnica a trabalharem com locação de impressoras e terem uma empresa altamente lucrativa. No episódio de hoje, eu vou analisar a impressora Epson L6270 e vou compartilhar todas as informações necessárias para você alugar esse equipamento para o cliente certo. E se você acha que esse tipo de conteúdo vai te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal para a gente crescer ainda mais a nossa comunidade de locadores de impressora. Então bora lá, as funções centrais do equipamento. Ela imprime, copia e digitaliza. E o painel dela você acessa as funções por um botão físico. As conexões desse equipamento é muito importante você saber, quando você for alugar uma impressora para o seu cliente, qual é o tipo de conexão que o seu cliente precisa. E essa impressora ela é completa, ela tem Wi-Fi, Ethernet e USB. Então, por exemplo, se o seu cliente ele utiliza um notebook ali, ele vai utilizar a conexão Wi-Fi. Se for um computador, um PC ali, ele for colocar essa impressora do lado do equipamento e for imprimir só ali nesse equipamento, então ele pode utilizar USB. E se for uma rede compartilhada com vários outros equipamentos, ele vai usar aí a rede Ethernet, tá? Então essa impressora é bem completa quanto a isso, quanto às conexões aí. As características de impressão. Ela é uma impressora jato de tinta colorida, ela imprime frente e verso automático, tá? Então ela faz a impressão duplex. Aqui é o detalhe, ó, na velocidade dela. 30 páginas por minuto em preto e 20 páginas por minuto colorido, mas no modo rascunho, tá? Ou seja, é aquele modo que o cliente nunca pode utilizar. Quando você for alugar esse tipo de equipamento para o seu cliente, qualquer tipo de multifuncional da Epson EcoTank, você tem que falar para o cliente, nunca utilize essa impressora em modo econômico, tá? Isso aí acaba com a vida útil da cabeça de impressão. E aqui o detalhe é o seguinte, você vai perceber então que se ele for colocar em modo normal ou em modo de qualidade, de alta qualidade, ela vai cair bastante a velocidade. Então você vê que é um equipamento relativamente lento, tá? A bandeja dela, 250 folhas, tá? É uma capacidade excelente para um equipamento jato de tinta. Características da digitalização dela. Ela digitaliza por ADF, tá? Que é aquele alimentador automático de documentos, mas é simplex, ou seja, ela não digitaliza frente e verso de forma automática. Aqui, fica atento aqui na garantia, tá? Eu até coloquei a garantia aqui, porque eu acho muito importante. A garantia da Epson é 90 dias sem limite de páginas. Então, ou seja, se em 90 dias você imprimir 300 mil páginas e ela der algum problema, tranquilo, você pode levar lá na Epson que ela vai dar garantia. O restante dos outros 275 dias, ela fica limitado a 50 mil páginas e o que ocorrer primeiro. Ou seja, ela vai te dar garantia aí até 50 mil páginas depois, tá? Então, se nos primeiros 90 dias, ela não tem limite de páginas. Mas passou os 90 dias, se ultrapassar 50 mil páginas, você já perdeu a garantia dela, tá? Então, fica bem atento com esse equipamento, que às vezes você compra e fala, tem 1 ano de garantia, eu tô tranquilo. Não tem não, tá? Isso é a maior pegadinha que tem. Então, fica atento. Então vamos lá, as recomendações. Essas recomendações eu não achei em lugar nenhum, em nenhum tipo de documento da Epson, que a Epson fornece, eu não achei, mas eu fiz uma conta aqui que você pode ter certeza que é muito, muito, muito apurada, tá? Se a Epson ela dá garantia de 50 mil páginas em 1 ano, é que ela imagina que a impressora aí ela vai ter um ciclo mensal de 4 mil páginas, que é o máximo que você vai poder imprimir com esse equipamento aí. Então, se você imprimir mais de 4 mil páginas por mês, você vai perder a garantia desse equipamento. Então, o ciclo mensal desse equipamento, você pode ter certeza que é aí por volta de 4 mil páginas, o real, tá? Os fabricantes gostam de colocar 10 mil, 20 mil, mas na verdade a gente tem que ter um bom senso aí quando se fala de ciclo mensal de impressão. Agora, o volume mensal, que é aquele volume do dia a dia,
você pode colocar o máximo aí 2.000 páginas. Então, se você for colocar essa impressora, se o seu cliente precisar de equipamento para 3, 4 mil páginas, essa impressora não serve, tá? Então, fica bem atento aí, que até 2.000 páginas, eu diria que esse equipamento aí é para 1.000, 1.500, tá? Mais 2.000 páginas eu acho que ela vai suportar bem. Vamos lá, suprimentos. Então, o rendimento da tinta preta, 7.500 páginas. Detalhe, tinta preta é pigmentada. E o colorido, 6.000 páginas e a tinta é corante, tá? Eu fiz as contas aí do custo página. Com a tinta original vai sair em torno de 7 centavos. A cabeça de impressão, você também não encontra em documento nenhum, mas isso aqui é por experiência própria, ela gira em torno de 200.000 páginas, mas utilizando tinta original. Então, se você for utilizar tinta compatível, você pode cair aí para 70, 80.000 páginas a vida útil da cabeça de impressão. E a dica para o locador. Essa impressora ela tem um custo de uma laser, ela não é muito barata, né? Então uma impressora laser com as mesmas características dela, só que monocromática, você vai pagar mais ou menos o valor desse equipamento. Então, se o seu cliente não precisar de impressora colorida, vá numa laser, porque o custo página de uma laser vai ser muito mais barato, né? E a impressora laser tem uma vida útil muito maior e não fica dando problema. Por exemplo, se o seu cliente ficar aí 15 dias sem imprimir, pode ser que entupa a cabeça de impressão. Se o seu cliente imprimir muito, pode ser que dê problema na cabeça de impressão. Enfim, você pode ter um monte de outros problemas. Você pode comprar tinta original, achando que é original, acabar vindo tinta falsa e aí estragar a sua cabeça de impressão. Ou seja, a impressora laser ela tem uma vida útil muito mais longa, muito mais durável no frigir dos ovos, ali no final das contas mesmo, e é uma impressora muito mais confiável, tá? Então, eu recomendo para você, se o seu cliente não tiver demanda de colorida, vá numa laser. Se você quiser saber mais como empreender no mercado de locação de impressoras, eu tenho um curso que te leva do zero ao avançado nesse mercado. De tempos em tempos eu abro novas turmas. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. Até o próximo vídeo.